o Monkey D. Luffy que a gente conhece não é o mesmo que o mundo vê. Pra gente, ele é o protagonista, o herói da história, alguém que a gente acompanha de perto, entende, torce e vê crescer. Mas dentro de One Piece, a realidade é completamente diferente, porque enquanto nós vemos alguém lutando, errando e evoluindo, o mundo lá fora só vê o resultado, e esse resultado é assustador. Pra gente, o Luffy é o cara que salva pessoas, mas pra eles, ele pode ser o maior pesadelo dos mares. Um pirata que surgiu do nada, começou a derrubar tudo pelo caminho, sem explicação, sem limites, sem parar. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Como o mundo de One Piece realmente enxerga o Luffy. De forma neutra, sem o nosso ponto de vista, como o mundo realmente o enxerga. Porque quando você tira o lado do espectador da equação, sobra uma pergunta muito mais pesada. O quão assustador o Luffy realmente é. Mas se você curte One Piece e se você curtiu o tema desse vídeo, desce aqui embaixo e deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, a apoiar o meu trabalho por aqui. Considera também se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo, ativando o sininho, e também considera se tornar um membro para você ter acesso a muito conteúdo exclusivo que tá por vir aqui no Reinado Nerd. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. O primeiro ponto que a gente precisa entender é simples. A história que a gente acompanha é contada pelo ponto de vista do Monkey D. Luffy. A gente tá com ele o tempo todo. A gente vê cada luta, cada dificuldade, cada momento em que ele quase perde, cada esforço absurdo que ele faz para conseguir vencer. A gente viu ele apanhar, sangrar, cair e levantar de novo. Só que o mundo de One Piece não viu nada disso. Eles não estavam lá quando ele quase morreu. Eles não viram as derrotas, nem o quanto ele precisou se superar para chegar onde chegou. Tudo que chega até essas pessoas são fragmentos, notícias, boatos, resultados. E quando você junta só os resultados sem contexto, sem emoção, sem o processo, o que sobra não é um herói, é algo muito mais assustador, porque no fim das contas, o mundo não conhece o Luffy, só conhece o resultado dele. É aqui que tudo começa a ficar estranho, porque o surgimento de Luffy não foi normal. Do ponto de vista do mundo, ele simplesmente apareceu na East Blue e em questão de semanas começou a derrubar tudo que encontrava pela frente. Primeiro, um capitão da marinha, depois, piratas conhecidos, nomes que causavam medo em várias ilhas, um atrás do outro, sem pausa, sem explicação. Agora, para pensar nisso como alguém comum daquele mundo. Você tá vivendo a sua vida normal e de repente começam a surgir notícias de um novato que ninguém nunca ouviu falar, mas que já derrotou gente estabelecida, gente perigosa, gente que dominava regiões inteiras. E o pior não é só o que ele fez, é a velocidade. Tudo isso aconteceu em pouquíssimo tempo. Na cabeça das pessoas não existe contexto, não existe ele treinou, ele sofreu, ele quase perdeu. Só existe um padrão claro. Alguém surgiu, alguém começou a atropelar tudo. É exatamente aqui que nasce a reputação dele, não como um pirata comum, mas como algo que simplesmente não faz sentido. E quando ele entra na Grand Line, a situação sai completamente do controle, porque até então dava pra tentar encaixar ele como um novato fora da curva, mas na Grand Line isso não se sustenta mais. As notícias começam a ficar muito maiores. Ele não está mais derrotando apenas piratas locais, ele está derrubando organizações inteiras. E então vem o ponto que muda tudo. Ele derrota um Shichibukai, um dos pilares do equilíbrio do mundo. Para qualquer pessoa comum, isso já seria absurdo por si só, mas não para por aí. Ele ainda recruta Nico Robin, uma das pessoas mais perigosas e procuradas do mundo, conhecida como a Criança Demônio. Agora, para pensar no que isso significa na cabeça das pessoas. Não é mais só um cara forte, é alguém que derrota figuras de nível global e ainda traz para perto de si indivíduos que o próprio governo mundial tem. Nesse ponto, o Luffy deixa de ser visto como um pirata promissor, ele vira uma ameaça real. E aí chega o ponto que não tem mais volta. Luffy não só enfrenta o sistema, ele declara guerra contra ele. A invasão de Enies Lobby não é só um resgate. Pro mundo, aquilo é um ataque direto ao governo mundial. E alguém queimando a bandeira deles, desafiando a autoridade máxima sem hesitar. É algo simplesmente assustador. E quando você acha que não tem como piorar, piora. Porque pouco tempo depois ele simplesmente soca a cara de um dragão celestial. Uma figura que dentro daquele mundo
é praticamente intocável, alguém que representa o tipo absoluto de hierarquia, e mesmo assim, ele vai lá e ataca, sem medo, sem pensar nas consequências. Agora tenta enxergar isso como alguém de fora. Não existe explicação lógica para esse tipo de comportamento, não é coragem, parece ausência total de limites, e é exatamente por isso que, a partir daqui, o Luffy deixa de ser só perigoso, ele vira um símbolo de caos, um cara que não respeita nenhuma regra, nenhuma autoridade, e que parece disposto a enfrentar o mundo inteiro se for preciso. E então tudo escala para um nível global. Quando o Monkey D. Luffy aparece na Guerra de Marineford, não é só mais um incidente, é o mundo inteiro assistindo. E de repente, aquele pirata que já vinha causando caos está no centro da maior guerra da era. E aí começam as revelações. Ele não está ali por acaso. Ele tem uma ligação direta com Portgas de Ace, o mesmo Ace que é filho do Gold Roger. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, o mundo descobre que Luffy é filho do Monkey D. Dragon, o criminoso mais procurado do mundo. Agora para e pensa no que isso parece para quem está assistindo tudo isso acontecer. Um pirata que já vinha destruindo tudo, aparece no meio de uma guerra histórica, ao lado de criminosos lendários, ligado a alguma das figuras mais perigosas que já existiram. Não faz sentido, e é exatamente por isso que a reação do mundo não é só medo, é confusão, são teorias, é gente tentando entender o que diabos está acontecendo, porque nesse ponto o Luffy deixa de parecer humano, ele vira um fenômeno. E depois de tudo isso, ele simplesmente some. Monkey D. Luffy desaparece por 2 anos inteiros. E para alguém de fora isso não traz alívio, traz ainda mais incerteza, porque ninguém sabe onde ele está, o que ele está fazendo ou quando ele vai voltar. E é aí que algo curioso acontece. Mesmo ausente, o nome dele não para de crescer. Pessoas começam a se passar por ele, surgem impostores usando a imagem do Chapéu de Palha, reunindo seguidores, espalhando ainda mais o impacto daquele nome. E isso diz muito sobre o nível que ele alcançou, porque agora não é mais só sobre o que ele faz, é sobre o que as pessoas acreditam que ele é. A ausência dele cria espaço para imaginação, para exagero, para mito. Histórias começam a se misturar com boatos e o Luffy deixa de ser apenas um pirata que causou caos e passa a ser algo quase lendário. E quando isso acontece, a realidade já não importa tanto, porque o mito começa a crescer muito mais do que o próprio homem. E quando Luffy finalmente volta, a sensação não é de alívio, é de que algo muito pior começou. Porque ele não retorna aos poucos, nem tentando se restabelecer. Ele volta direto para o topo do caos. Em pouco tempo, o mundo ouve que ele derrotou Don Quixote do Flamingo, alguém que controlava um país inteiro e tinha influência direta no submundo global. E isso já seria suficiente para colocar qualquer pirata em outro patamar. Mas não para por aí. Logo depois, começam as notícias de que ele está enfrentando Yonkous, as figuras mais temidas dos males. E no meio disso tudo, surge um novo título sendo associado ao nome dele, o Quinto Imperador. Agora para pensar no que isso significa. Aquele mesmo cara que sumiu por 2 anos, volta e em questão de semanas está sendo colocado no mesmo nível das maiores forças do mundo. A escala disso é absurda. E a única conclusão possível para quem está vendo tudo de fora é simples. Ele voltou e está pior. E talvez o ponto mais importante de tudo isso é o que o mundo não sabe. Porque nós vimos o Luffy perder. A gente viu ele ser derrotado, viu ele chegar no limite, viu momentos em que ele literalmente quase morreu. A gente viu o esforço, a dor, o quanto ele precisou insistir para continuar avançando. Mas o mundo de One Piece não viu nada disso. Eles não viram as derrotas, não viram as dificuldades, não viram o quão perto ele esteve de falhar várias vezes. Tudo que chega a ele são as vitórias e o fato de que ele sempre sobrevive. E isso muda tudo, porque sem esse contexto, sem essas falhas, a imagem que se forma é completamente diferente. Não é de alguém que luta e supera desafios, é de alguém que simplesmente entra, vence e vai embora. Para eles, o Luffy nunca perde. E quando alguém parece nunca perder, o que nasce não é só respeito, é a sensação de que ele é invencível. E como se a força dele já não fosse assustadora o suficiente, existem as conexões. Luffy não é só um pirata forte, ele está ligado a algumas das figuras mais perigosas e influentes do mundo. Ele tem relação direta com Shanks, um dos Yonkou, é filho de Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo, e ainda carrega ligações com os revolucionários. Agora imagina isso na cabeça de alguém comum. Não é só sobre enfrentar o Luffy, é sobre o que pode acontecer depois. Quem vai aparecer se você mexer com ele? Quem está por trás? Quem
pode se envolver. Isso sem contar os aliados que ele reúne pelo caminho, pessoas fortes, influentes, leais, que estariam dispostos a lutar ao lado dele sem hesitar. Então, no fim das contas, o Luffy deixa de ser apenas um indivíduo, ele vira um evento, algo que, quando acontece, pode desencadear consequências muito maiores do que qualquer um consegue controlar. E se para a população comum, o Luffy já parece um problema, para o governo mundial, ele é algo muito pior. Porque diferente das pessoas comuns, o governo não olha para isso como histórias ou boatos. Eles analisam tudo de forma estratégica. Eles veem padrões, tempo, impacto. E quando olham para a trajetória do Luffy, o que eles enxergam é algo completamente fora da curva. Em questão de meses, ele atravessou mares considerados impossíveis, derrubou figuras importantes, atacou diretamente instituições do próprio governo e interviu em eventos que deveriam ser intocáveis. Isso não é normal. Isso não é algo que simplesmente acontece. E o pior é que muito provavelmente eles sabem coisas que o resto do mundo não sabe. Informações sobre a verdadeira natureza do poder dele, sobre a fruta que ele carrega, sobre a possível ligação com figuras como Nika ou Joey Boy. Agora, junta tudo isso. Um pirata que cresce rápido demais, desafia o sistema sem medo, acumula aliados poderosos e ainda pode estar conectado a algo muito maior do que a própria era atual. Para o governo mundial, isso não é só uma ameaça, é um risco existencial. Então, voltando para a pergunta do começo, o quão assustador Monken de Luffy realmente é? Porque quando a gente olha pela nossa perspectiva, acompanhando One Piece, ele é o protagonista, alguém humano, que erra, que sofre, que luta até o limite para vencer. Mas quando você tira esse ponto de vista e enxerga ele como o mundo enxerga, tudo muda. O que sobra não é o garoto simples e determinado. É alguém que surgiu do nada, derrotou inimigos cada vez mais fortes em questão de meses, desafiou o governo mundial, sobreviveu a situações impossíveis, construiu conexões com algumas das figuras mais perigosas do mundo e nunca parece parar. Por um mundo, o Luffy não é simplesmente um pirata, ele é um desastre natural. Algo que aparece, destrói tudo pelo caminho e segue em frente. E talvez a pergunta mais honesta seja essa: se a gente estivesse dentro do mundo de One Piece, a gente também teria medo dele? Comenta aqui embaixo o que você acha desse tema, o que você achou desse vídeo e o que você acha sobre isso. Vamos continuar debatendo nos comentários, que eu vou estar lendo tudo que vocês escreverem aqui. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu esse vídeo, considera deixar teu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e clique em um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir e continua maratonando o canal. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.